Vamos aprender sobre a toxicidade dos gases, como eles são classificados, como surgiu essa classificação e fiquem atentos. O que eu vou explicar aqui agora é um conteúdo de extrema importância que vai cair no seu concurso, ok? Aqui são as plaquinhas de identificação dos gases. Essas plaquinhas a gente sempre vê em algum local onde que tem gases confinados em cilindros, né? É obrigatório essa informação de gás inflamável, perigo. Por quê? Porque se tiver algum escape de gás e a pessoa chega, por exemplo, com cigarro, pode causar uma grande explosão nessa região. Então, por isso que é necessário identificações. Como que surgiu essa classificação dos gases? Bom, pessoal, segundo as normas de segurança internacional, foi necessário fazer essa classificação dos gases com base no risco de que representam para pessoas, ambientes e instalações. E tem uma coisa muito importante aqui que eu fiz questão de colocar, que a classificação não depende de fórmula química, mas sim de propriedades e riscos apresentados. Como assim, professora? É o seguinte, se o gás ele tem facilidade de pegar fogo, ou seja, ele é inflamável, então levou isso em consideração. Depois, se ele causa algum efeito nocivo ao nosso organismo, ou seja, ele é tóxico, isso também tem que ser levado em consideração, que é a toxicidade. E, por acaso, assim, existem gases que não são tóxicos. Porém, se eu estiver num lugar confinado, aonde ele estiver escapando, igual um gás de cozinha, por exemplo, ele empurra, como se diz, empurra o oxigênio e vai tomando conta do ambiente. Então, vai inalando aquilo ali e pode causar a morte. Então, isso é efeito sobre o oxigênio, também foi levado em consideração. Então, em cima dessas propriedades, foi feita a classificação dos gases. Olha como que ficou a classificação dos gases. Eles são da classe 2, por que classe 2? De produtos perigosos. O que é classe 1? São de resíduos perigosos, que não é o nosso caso. Aqui nós temos que estudar gases perigosos. Tá? Então, no sistema internacional, que é o SI, os gases pertencem à classe 2. E aí tem a subdivisão dele conforme eu acabei de falar. Os efeitos que ele causa, se ele é inflamável, se ele tem a questão de empurrar o oxigênio e começar a causar, a ser tóxico, ser nocivo ao nosso organismo. Então, quais são as classificações? 2.1, gases inflamáveis, 2.2, gases não inflamáveis e não tóxicos, e 2.3, gases tóxicos. Nós veremos um a um agora, tá? Primeiro, gases inflamáveis. Os gases inflamáveis são aqueles que têm uma grande facilidade de queima. Tipo, gás natural, propano, butano. Gás natural é o CH4. Propano é aquele que possui 3 carbonos na fórmula. Isso vocês vão ver lá em orgânica. Butano, que possui 4. Então, o propano fica C3H8. O butano fica C4H10. É a fórmula dele, tá? Mas a classificação não foi feita a partir da fórmula. Gosto de colocar para fixar bem o conteúdo. E quais são as principais características dos gases inflamáveis? Eles formam misturas explosivas no ar, no ambiente, igual gasolina. Gasolina libera partículas gasosas. Pessoal, tudo que você sente cheiro de um líquido, por exemplo, é porque ele libera partículas gasosas, como o álcool, como a gasolina. Se você está sentindo cheiro, porque tem partículas gasosas. E se colocar em contato com o fogo, vai pegar fogo, né? Vai causar uma grande explosão. Exigem controle rigoroso de fontes de ignição, comuns em processos industriais e energéticos e possui baixo ponto de ignição. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que com muita facilidade ele pega fogo, com muita facilidade
pode causar incêndios de grandes proporções, tá? Então, esses são os gases inflamáveis. Qual que é a subclasse? Porque classe 2 é dos gases, né? Que são substâncias tóxicas, né? A toxicidade. E a subclasse 1, gases inflamáveis. Vamos agora para a subclasse 2, que é gases não tóxicos e não inflamáveis. Se são não tóxicos e não inflamáveis, isso quer dizer que ele não mata? Ele é letal, ele mata sim. Por quê? Porque eles não intoxicam. Porém, eles impedem a respiração adequada ao deslocar o oxigênio no ambiente. Comecei a falar isso logo no comecinho. Ou seja, por exemplo, aqui o exemplo típico, o hélio. Vocês já viram, pessoal, aquele festa de aniversário, aqueles balões, né, que ficam flutuando? Ali dentro é gás hélio. A gente já vê muito na internet uma pessoa pegar o gás e puxar assim para poder modificar a voz. Aquilo pode ser letal. Já aconteceu de pessoas inalar aquilo ali e desmaiar. Por quê? Porque falta oxigenação no cérebro. Então é muito sério esse tipo de brincadeira. Pode ser letal. Eles são não tóxicos e não inflamáveis, mas podem ser letais. Por isso que é a subclasse 2. São os gases que não são venenosos, mas podem causar asfixia, ao reduzir a concentração de oxigênio disponível para respiração. Então, não são tóxicos, mas podem se tornar letais, ok? Porque causa morte por asfixia. Beleza. Agora, os gases tóxicos. Os tóxicos é a subclasse 3. São apenas essas 3 subclasses que temos de gases em relação à sua toxicidade. São gases que, quando inalados, provocam efeitos nocivos ao organismo humano, mesmo em pequenas concentrações. O que eles causam? Eles causam irritação severa nas vias respiratórias. Em laboratórios acontece muito para quem não usa EPIs. Equipamento de proteção individual, ela é obrigatória, é para a segurança, para quem manipula certos tipos de materiais. Por exemplo, quando você dissolve a soda cáustica na água, eu falo soda cáustica de laboratório, que ela é bem mais, a pureza dela é bem elevada, libera gases. Aqueles gases, se o ambiente estiver fechado, ele causa já irritação na narina, assim, e se ele for inalado, vai causar irritação interna. É muito sério. Danos pulmonares permanentes, intoxicação grave sistêmica e morte por exposição aguda. Então, assim, são realmente gases que matam ao serem inalados. Qual gás? Gás cloro, gente. Vocês já viram que tem pessoas que pegam que boa, que é hipoclorito de sódio, né? Ali tem o cloro. Pega que boa, mistura com água oxigenada ou algum material que tenha amônia, algum produto de limpeza que tenha amônia. Gente, libera gases tóxicos, inclusive entre eles o cloro, a amônia, que é altamente tóxica, se inalada. Então, assim, tem que ter muito cuidado e ter conhecimento prévio até para fazer uma mistura de produtos de limpeza em casa. Então, pode acontecer da dona de casa até desmaiar, passar mal dentro do banheiro quando vai lavar a mistura, faz aquela mistura louca para limpar e acaba que ela fica prejudicada, porque eles são materiais, liberam substâncias tóxicas que pode levar à morte. Toxicidade dos gases, conceito essencial. O que seria toxicidade? É a capacidade de uma substância causar danos à saúde quando entra em contato com o organismo, especialmente por inalação dos gases. Quais são as características? Pode ser pela concentração do gás, muito tempo de exposição ou a forma de contato. Inalação, vias aéreas. Agora, vamos parar aqui e vamos ver como que a Sesgran Rio adora cobrar esse conteúdo. Inclusive, aqui no final, nós iremos ver questões da Sesgran Rio sobre este conteúdo aqui. No último concurso, teve a cobrança disso aqui, tá? Vamos lá. Então, nós já vimos as subclasses. Inflamável, os não, né?
Primeiro são os inflamáveis, depois vem os segundos não. Não tóxico, não inflamável. E por último, os tóxicos. Então tá aqui, ó. Primeiro, inflamável é venenoso? Não. Pode matar? Sim. Mecanismo de ação: exposição, incêndio por combustão. Ou seja, fogo. Combustão, reação com oxigênio, fogo. Não tóxico é venenoso? Não. Pode matar? Sim. Asfixia por deslocamento de O2. Ou seja, ele substitui o oxigênio, você respira aquilo ali e aquilo ali vai te causando falta de ar, asfixia e pode ser letal, pode levar à morte. E vem os tóxicos. É venenoso? Sim. Pode matar? Sim. Intoxicação química direta. Preste bastante atenção. Gás não tóxico não significa inofensivo. Ele pode levar à morte, ele pode te matar por asfixia, conforme eu venho falando. Agora, dá uma olhada aqui. Vamos nessa ordem aqui. Subclasse 1, subclasse 2, subclasse 3. Olha a primeira letrinha. Inflamável, não tóxico ou não inflamável e tóxico. Vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui é um macete. Você, toda vez que falar de classificação dos gases, você vai pensar na palavrinha INT. INT, INT de intimidade, seja íntimo dos gases. INT, tá? Memorização estratégica. Aí eu juntei aqui para que você possa até imprimir esse slide aqui para ficar tipo um resumão sobre os gases. Vamos lá. I de inflamáveis. O que é inflamável? Queima com facilidade no ar, risco de incêndio e explosão. Exemplo, gás natural, que é o metano, que é o CH4. CH4. O metano é o gás do pântano também, tá? Conhecido como gás do pântano, que as folhas caem ali no pântano, que é muito fechado, muito úmido, começa a decomposição das folhas, libera aquele gás, e é o gás do pântano, é o metano. Ele é inflamável. Depois vem os não tóxicos, o N de não tóxico, não inflamável, tá? Por exemplo, quem? O hélio. Pode matar? Pode. Depende como você está sendo exposto a esse gás. E depois vem os T de tóxico, formando a palavrinha INT. Aqui do lado tem aqui, ó, uma lata INT e aqui tem I de inflamável, N não tóxico, T tóxicos, que são venenosos, prejudicam a saúde, como cloro, amônia. Olha aqui embaixo, se não tiver INT, tá errado. Aí aqui embaixo coloquei explosivos, oxidantes e autorreagentes. Tá vendo que tem um xizinho aqui do lado? Para te mostrar que isso aqui você não pode usar, tá? A banca vai cobrar isso, pode ter certeza. Vamos agora às pegadinhas clássicas da banca Sesgran Rio. Esses termos não fazem parte da classificação. Nós já sabemos que as classificações são, através do INT, inflamáveis, não tóxicos, não inflamáveis ou tóxicos. Então, essas são as classificações, não existem outras. Aí a prova da Sesgran Rio coloca lá, gás tal, 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 causou a morte tal, tal, tal. Em qual classificação que esse gás se enquadra? Aí tem lá, letra A, B, C, D. Aí começa a inventar. Coloca lá, explosivo, oxidante, autorreagentes, e ela inventa mesmo. E você tem que ficar atento para essas coisas que não tem nada a ver. Pensa sempre na palavrinha INT, tá? Essas são classificações de outros produtos perigosos. Não se aplicam aos gases nas provas da Sesgran Rio. Então, não se aplica esses termos na prova Sesgran Rio, porque na sua prova vai cair subclassificação dos gases, subclasses dos gases. Vamos aqui a uma questão da Sesgran Rio, que caiu em 2018, concurso da Petrobras. Olha o que ele pergunta. Os gases subdividem-se em 3 subclasses de produtos perigosos. As subclasses dos gases são, vamos lá, inflamáveis, não tóxicos e tóxicos. É isso, gente? É isso. Bem do comecinho. Olha o que ele vem depois cobrando. Inflamáveis, explosivos e tóxicos. Explosivo está errado. Não é essa. Letra C. Tóxico é. Oxidante é? Não. Explosivos? Não. Tá vendo? Essa questão caiu.
Letra D, explosivo? Não. Tóxico sim, não inflamável sim. Não tóxico sim, oxidante? Não. Olha aqui, autorreagentes? Isso não existe não. Para essa classificação, não. Então, alternativa certa, letra A. Aqui, eu coloquei tudo certinho a discussão nessa primeira questão. Achei importante colocar para que você depois revise o material e fixe melhor o conteúdo aí. Agora, a próxima questão. Outra questão que caiu no concurso da Petrobras. O gás natural é amplamente utilizado como combustível e como matéria-prima da indústria petroquímica. Gás natural é quem? CH4. Sua ocorrência nem sempre está associada do petróleo e ele se destaca como um excelente combustível, tanto pelo seu elevado poder calorífico quanto por ser menos poluente em comparação aos derivados de petróleo. Esse gás é constituído predominantemente por, olha aqui, vem falando do metano, do gás natural, o gás natural que é o metano, está cobrando a fórmula. Então aqui a alternativa certa, letra B. Gás natural é o metano. Um carboninho só. Tá? Memorizem isso. Aqui eu coloquei a discussão do gabarito, tá? Tudo bonitinho. Explica aqui por que as outras estão erradas. Ele falou que o CO2, dióxido de carbono. Não, dióxido de carbono é que a gente libera da nossa respiração. Aí depois ele falou do etano. O etano pode aparecer como componente minoritário do gás natural, mas não é o principal. O principal é o CH4. Depois ele falou do propano. Ele é mais típico do gás de cozinha, GLP. Então, ele não é o gás natural. E mistura de propano com butano. Isso descreve o GLP e não gás natural. Então, tá aqui tudo explicado para vocês. Agora, vocês devem ir lá no formulário, o Forms que está aqui embaixo do vídeo, clica ali e faça os exercícios com muito capricho. Pessoal, capricho nesse conteúdo aqui, vou precisar na prova.